Tá. Pessoal, olá, boa tarde para todo mundo. Todo mundo aí, intervalo de descanso. Vamos voltar aqui à ativa. Nessa segunda parte hoje da aula, vai ser uma coisa um pouquinho diferente. O Carlos, que é monitor da disciplina, inclusive ele recebe créditos, né, nessa disciplina como monitor. E então a experiência também didática dele, de fazer palestras e ter uma interação com os alunos, é super importante. E ele vai apresentar uma palestra hoje aqui pra gente, que fala da influência do habitat sobre o comportamento, que é uma das coisas que ele tem trabalhado no doutorado dele. Então ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, ok? É isso aí. Tem que dar um tapa, né? Então tá. Bom, então a Regina já me apresentou para vocês. Primeiramente, né, por que é importante fazer uma apresentação e se colocar na hora de apresentar alguma coisa, né? Porque todo mundo tem algum viés na hora que vai falar. E como a Regina falou, eu sou orientado dela e eu vou falar muito para vocês de passarinho hoje. Então, espero que vocês gostem, porque vai ter muitos exemplos de aves. Mas basicamente a base teórica ela é igual para todos os grupos, né? Bom, antes de começar, eu quero fazer um questionamento para vocês. Qual que é o habitat que vocês estão inseridos? Imaginem que vem um extraterrestre aí e ele resolve estudar a espécie Homo sapiens. E aí ele vem aqui e tal, e aleatoriamente cai o ponto para ele mostrar essa sala de aula e vocês são sorteados. No trabalho dele, qual que é o habitat que vocês ocupam? Alguém? Palpites. Depende de que nível ele está analisando. O habitat pode ser desde a sala de aula até o planeta. Exatamente. Essa é mais ou menos a ideia. Mas é um pouco difícil, na verdade a ideia também trazer para vocês é um pouco difícil você fechar exatamente um habitat que um determinado organismo ocupa. Então, se você for pensar, existe uma certa uniformidade entre o comportamento de vocês dentro dessa sala de aula. Isso varia um pouco se pegar, porque a gente está num ambiente, alunos normalmente de cursos voltados para áreas de biológicas, no final do curso provavelmente, né, porque é uma disciplina concorrida, dentro da UNB. Se você provavelmente começar a pegar outras salas de aulas no IB, o comportamento desses indivíduos aí mudar um pouco. Se você começar a ir outros departamentos, muda um pouco, sai da UNB, passa da L3, começa a mudar, vai para o Centro-Oeste. Então, de certa forma, existe uma dificuldade para a gente definir o que é o habitat de uma espécie e delimitar exatamente onde aquela espécie ocorre. Então, quando é um estudo de laboratório, que a gente tem um ambiente fechado, controlado, é muito fácil, a gente define o habitat, né, que ele está interagindo, é aquele habitat que você criou. Mas eu vou falar aqui para vocês alguns exemplos de sistemas abertos, né, de populações naturais, e que basicamente o habitat está sendo a área então que os pesquisadores estão trabalhando, não necessariamente o bioma inteiro ou áreas maiores, né? E aí o que faz parte do habitat, né? Porque eu vou falar para vocês hoje basicamente do quê? Como que o meio influencia no seu comportamento. E o que faz parte do meio? Bom, tem elementos físicos, então temperatura da sala, precipitação anual, vários elementos físicos, né? Elementos bióticos. Então, em animais da natureza, né? Você tem disponibilidade de alimento, presença de um competidor, a densidade que está aquela população, presença de um predador. Então, tudo isso faz parte do habitat. São elementos que compõem o habitat de uma espécie. Se vocês quiserem, eu posso passar o slide, vocês não precisarem ficar copiando. Aí vocês me mandam um e-mail, não tem problema nenhum. E vocês podem me parar e fazer pergunta, questionar a qualquer hora. Então eu vou falar para vocês, basicamente dividir aqui em duas partes. Primeiro eu vou falar para vocês os mecanismos que explicam essa relação de ambiente e comportamento, de uma forma geral, e depois vou falar uma série de exemplos de artigos que de alguma forma relatam exemplos de interação entre mudança no habitat e mudança no comportamento. Essa parte é mais teórica, né, com alguns exemplos práticos. Isso daqui é 100% prático. Espero que daqui vocês consigam, às vezes, tirar até alguma ideia para a proposta de projeto da disciplina. Então, a respeito dos mecanismos, basicamente, tem 4 fatores que podem influenciar o seu comportamento, né, que são afetados pelo ambiente. Fisiologia, que basicamente é o que a Regina já falou hoje a manhã inteira. Relações genéticas e epigenéticas. Transmissão cultural, a parte de comportamento em si. E tudo isso vai fechar na história evolutiva. Então, vou falar para vocês agora um pouquinho de cada um, mais dessa parte de transmissão cultural, mas no final a ideia é a gente fechar os 3 com a história evolutiva. Então, fisiologia. Como a Regina falou, né, tem uma série de relações de hormônios que influenciam no seu comportamento, mas eu quero que vocês pensassem da seguinte forma.
O hormônio, basicamente, é o seguinte, os organismos estão na natureza, e a natureza não é um ambiente constante, ele muda com o tempo. Então, evolutivamente, essas variações para adequação no ambiente, elas são assim, evoluiu para ser controlado pela fisiologia. Então, por exemplo, se eu pego um de vocês aqui, a gente coloca a pessoa ali fora para tomar sol, certo? Você vai começar a sentir um aumento da temperatura do seu corpo, aquilo vai trazer para você um certo desconforto, que vai fazer você procurar uma sombra. Não é o sol que te empurrou para a sombra. É a exposição ao sol fez você ter alguma resposta fisiológica que fez você procurar uma sombra. A mesma pessoa, o mesmo indivíduo, né, mesma base genética, você coloca num ambiente extremamente frio, né, na neve. A gente vai começar a ter outros hormônios sendo liberados na corrente sanguínea daquela pessoa que vão dar para ela, né, a vontade, né, a sensação de querer sair daquele ambiente frio e procurar um lugar mais aquecido. Então, basicamente, os hormônios estão nesse ponto de você, uma vez recebido informações do sistema, adapta o comportamento daquele indivíduo de forma que ele consiga ter um maior sucesso. E aí, né, existem uma série de variações hormonais que são cíclicas, algumas relacionadas à sua sobrevivência, atividades diárias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o estado fisiológico de vocês de manhã, ao longo dessa semana inteira, e comparar com todos os dias dessa semana na parte da noite, muito provavelmente vocês vão se parecer muito mais com você nos períodos da manhã do que você vai parecer consigo mesmo de noite. Isso porque tem variações que já são previsíveis, que estão relacionadas com a sua atividade diária. Acordar, buscar alimento, né? Vir para a universidade. E aí tem essas variações cíclicas, por exemplo, diárias, relacionadas à sobrevivência, e também tem relacionadas à reprodução. Melhor exemplo disso é a variação hormonal, né, nas mulheres. A gente sabe que tem um período do mês que as coisas ficam mais difíceis. E isso é mais ou menos previsível, né? Normalmente está ajustado com o momento, assim, no caso dos seres humanos, o período cíclico é mensal, mas, por exemplo, em alguns outros animais, como em aves, né? Isso é muito relacionado com o período ideal para a reprodução. Então, em aves, o principal gatilho que tem para a reprodução, para dar o start nos organismos, é o fotoperíodo. Então, quando começa a ter um dia mais comprido, em questão de número de horas que tem de sol, aquilo vai fazer com que as aves, de alguma forma, percebam que é um momento de reproduzir, e aí começa a ter uma cascata hormonal. Então, em tizil, que é o animal que a gente trabalha, se você for no campo em outubro, novembro, você pega um macho na rede, ele está com uma pena parcialmente preta, assim, meio marronzado, começa a escurecer a pena em janeiro, você pega o mesmo indivíduo que você marcou, ele está inteirinho preto. Isso esse processo de liberar hormônio, que vai mudando a coloração, é desencadeado, né, por fotoperíodo e relações com o ambiente. Não ambiente escuro, você tem que pensar no quanto que varia. Em cativeiro, se você quiser fazer que uma galinha bota mais ovo, você mexe o fotoperíodo dela para ter 2 dias, em 24 horas ela bota 2 ovos num dia. Mas você acha que ele não mudaria mais também? Se ele ficar num ambiente constante, não. Bom, vocês têm efeitos com tizil especificamente. Com outras aves, se você colocar o bicho em um ambiente que o dia não varia em comprimento, vai faltar o start para começar a reprodução. Beleza? E aí, né, essas variações hormonais, elas são respostas a variações do ambiente físico e também tem relações sociais, né? Você tem uma série de hormônios, uma série de comportamentos que eles são só desencadeados, né, quando você está em grupo. Um exemplo desse, clássico também para a ave, é flamingo. Flamingo só reproduz se tiver um grupinho. Se você colocar um casal de flamingo, eles não vão reproduzir. Então precisa ter um grupo para eles começarem a atividade reprodutiva. E aí trazer aqui um exemplo, né, prático para questionar vocês. Tem uma relação muito batida na literatura que é, quanto mais testosterona um macho tem, normalmente pior pai ele fica, né? Cuida menos da prole, é mais agressivo, enfim, isso é algo que já está relativamente batido. E essa pesquisadora, a Crino, ela fez um seguinte experimento. Ela pegou e introduziu em alguns machos dessa espécie, que é o mandarim, que é um dos principais bichos que a gente tem em pesquisa. Vocês vão ver que tem vários exemplos com ele, porque para a gente ele é praticamente a pomba do pessoal da ecologia comportamental, que é
Ele é extremamente estudado, a gente já sabe basicamente, sim, quase tudo dele. E ela ministrava hormônios de estresse, e aí ela viu a seguinte resposta. Quanto mais estressado o macho estava, menos a fêmea dele traía ele, mais o macho cuidava dos filhotes, e mais os filhotes dele sobreviviam. Aí eu quero hipóteses que vocês possam levantar aí de o porquê dessa relação. Alguém consegue pensar em alguma coisa? Não, mas não é agressivo, agora eu estou falando de estresse. O da agressividade já está batido, a gente já sabe que o macho agressivo lá, tal, não é um bom pai, pode perder filhote, normalmente os filhotes não crescem, mas por que o estresse? Porque ele fica tentando salvar ele pra Como? ele acha que está correndo perigo o tempo todo. E aí tem um cuidado maior em relação ao filhote. Não sei, quanto mais estressado, mais vigilante ele fica. Por isso a fêmea tem que se preocupar tanto, os filhotes ficam mais bem cuidados. Não, tudo bem, você pode falar que quanto mais estresse ele tem, mais vigilante ele está para um potencial predador. Isso aumentaria o sucesso do filhote tá lá. Mas isso aí foi em cativeiro, não foi no campo. Não, mas ele não sabe se tá com estresse. Não, tá, tudo bem. Não, mas na verdade a lógica aqui que eu queria trazer era da questão evolutiva. Normalmente, se você está em estresse no campo, na natureza, você está passando por estresse, é que provavelmente ou tem muito predador na sua área, e aí é um negócio que assim, procurar outras cópulas, procurar outras parceiras, é arriscado. É porque você pode ir nessa de ficar passeando, você é um bicho colorido, tá lá, andando para lá e para cá, tem um predador e tchau. Outro ponto também é que ele pode estar competindo com outros machos e perdendo na competição. Então, vale mais se as coisas não estão indo muito bem para o seu lado na natureza, vale mais a pena você investir tudo que você pode nessa tentativa de reprodução. E aí a gente sabe que ele vai investir mais em cuidado parental e a gente sabe que cuidado parental está relacionado com taxas de traição e etc. em aves. Então, uma coisa leva a outra. Mas um fator, estresse, ele vai desencadeando uma série de relações sociais, né? Você vai mudando o fator estresse e socialmente vai mudando as coisas. Fala da epigenética, também não vou falar muito porque também, que nem a gente já falou, na nossa área, mas basicamente a ideia da epigenética é o seguinte, são fatores ambientais que vão regular o funcionamento, né, da sua célula, do funcionamento intracelular. Então, isso aqui é novo, começou em 2004, acho que é o primeiro artigo que tem de epigenética, se não me engano. E a ideia é o seguinte, todo organismo tem uma série de genes que estão lá, só que ele está desligado. Então, uma vez que você passou por aqui é um exemplo de um artigo de revisão na Behavior Ecology, os indivíduos estavam num ambiente estável lá na floresta, a gente começa a exercer uma pressão diferente, né, com um ambiente urbano. Uma vez que esses indivíduos são expostos a um estresse, né, de estar num ambiente completamente diferente, começa uma loucura de ligar e desligar genes, né, e isso amplia a variação. Então, dentro desses genes, tem genes que podem regular um comportamento, genes relacionados a outras questões, mas você tem uma variação que está lá desligada na natureza, e dependendo da pressão que o ambiente fizer, você pode reativar essas variações. Nesse artigo aqui, eu procurei artigo de revisão para apresentar para vocês que fosse mais recente, porque ele tem 5 anos, né, esse daqui. Só que eu não achei nada com ecologia comportamental em trabalhos do campo. Tem muita coisa para quem é para a área de psicologia, de problemas de seres humanos. Você pega, por exemplo, 2 irmãos gêmeos, um vai para a guerra, o outro fica. Aí aquele que vai para a guerra desenvolve uma série de transtornos, de síndrome de perseguição, etc. Isso provavelmente está relacionado com a epigenética. Tem uma série de trabalhos que vai comparando. Aí você tem irmãos gêmeos que um vai e não desenvolve. Gêmeos iguais também, que um vai e o outro desenvolve. E eles estudam quais são os genes que estão desligando e desligando, comparando esses irmãos. Mas não é a nossa área, né? E aí a parte agora que eu acho que é a principal, é a parte de transmissão cultural. Para explicar isso daqui aos poucos e com calma, eu vou usar o exemplo do livro da Jablonka. Quem fez a disciplina da professora, por exemplo, todo mundo já fez a disciplina da professora Rosana, esse é um livro que ela adora e provavelmente já deve ter recomendado para vocês. Eu não conheço nenhum exemplo melhor e mais didático do que essa parte de transmissão cultural que ela apresenta nesse livro. Então, antes de começar a falar, vamos falar de cultura, só para definir o termo antes de começar. O que é cultura? Cultura é o repertório comportamental de um determinado grupo que você definiu, pode ser uma população, pode ser uma espécie,
e todos os comportamentos que aquele grupo ali executa e com qual frequência. Então, a cultura ela não necessariamente está ligada com nada genético, pode estar, mas não necessariamente. Então, o maior exemplo que eu posso dar desse aqui para vocês é dieta em seres humanos. Se for comparar nossa dieta com de outros países, sei lá, com a América do Norte, Europa, a gente come muito mais arroz e feijão do que eles, e acho que ninguém acha que existe um gene para você comer arroz e feijão. É uma base 100% ambiental. A gente está aqui falando português, né? Eu estou falando português e não tem um gene do português, é uma questão totalmente ambiental que vem sendo passada e é modificada. E quando a gente fala de evolução de cultura, é como é que esses padrões de cultura eles mudam ao longo do tempo. Então, o ambiente social onde os nossos avós cresceram, ele foi se modificando aos poucos e agora ele é diferente. Provavelmente na época dos nossos avós, ninguém comia comida japonesa no Brasil, se comia eram muito pouco. Hoje, a cultura culinária japonesa começou a entrar na nossa população, a gente começou a replicar isso e agora entrou para o nosso repertório, aumentou a frequência, pelo menos, que é executado esse comportamento. É o exemplo que ela coloca lá, né? Você imagina um organismo hipotético que não tem variação genética, todo mundo é geneticamente igual, não tem mutação, não tem epigenética e não tem transmissão cultural. Então, esse organismo modelo, você pode falar que ele evolui? Não, porque falta um dos princípios básicos da evolução, que é a herdabilidade. Mas isso quer dizer que todo mundo é igual? Também não, porque tem variações que vão surgir aleatória devido à interação do organismo com o ambiente. Então, às vezes a mãe de um deles encontrou um fruto, alguma coisa que tinha um pouco mais de açúcar, alguma coisa assim, o filhote cresceu um pouquinho mais, ou passou por um ano que choveu menos, e aí o filhote de um ano para o outro é um pouquinho menor. Então, pequenas variações elas vão surgir em questões anatômicas, mesmo que não tenha variação genética nenhuma, e aspectos comportamentais mudam também, porque normalmente a gente imagina que aspectos comportamentais tenham relacionados com as experiências de vida de cada organismo. Então, todas as tentativas e erros de cada indivíduo vão influenciar em como é que ele se comporta na vida adulta. Então eles vão variar, mas não existe herdabilidade, não existe evolução nesse sistema. Agora vamos lá, uma vez a gente introduz então transmissão cultural, né? Agora então os filhotes aprendem com alguém que está no ambiente. Não necessariamente precisa ser os pais, se você translocar os filhotes, você poderia ter um filhote aprendendo com o pai do outro. Mas existe uma tendência muito forte dos filhotes parecerem muito com os pais, pelo simples fato que eles passam mais tempo com os pais. Então, tem muita coisa do nosso comportamento que é extremamente relacionado com o ambiente que a gente cresceu, certo? E aí, um ponto que é interessante a gente normalmente fala assim, tal comportamento existe para isso ou para aquilo. Mas a transmissão cultural ela não é ativa, automática ou intencional, no sentido de que muitas vezes a gente não sabe por que a gente está copiando um comportamento e executando ele. E aí, para isso, eu vou colocar para vocês um exemplo de um vídeo aqui agora, que ele fala de conformação social. O contexto de onde esse vídeo foi feito era para falar de conformidade social, que eu recomendo todo mundo dar uma olhada nisso, que é basicamente o seguinte. Nós, que somos uma espécie, né, que vive em grupos, é muito difícil para a gente ir contra a opinião da maioria das pessoas. Então, mesmo que você discorde do que muita gente fala para você, você acaba entrando junto com todo mundo na onda e se comporta do mesmo jeito que ela. Se vocês jogarem no YouTube, tem um monte de vídeo sobre isso. Tem uns vídeos muito legais, você coloca às vezes um exemplo, que é o clássico deles, né? Você coloca uma tarefa para fazer, para um ser humano lá resolver. Ela é extremamente simples, fácil. Aí você coloca vários atores e no final uma pessoa que está sendo testada. Todos os atores falam a resposta errada daquele teste que colocaram, propositalmente. Chega na pessoa, a pessoa fala a resposta errada também. E aí isso muda, porque se você pegar e colocar para a pessoa, em vez de falar ela escrever, existe uma tendência maior dela ir contra o grupo quando é escrito. Aí você já começa a pensar, fala, então talvez redes sociais, internet faz sentido, porque quando você não está de frente para a pessoa, você tem mais disposição para poder ir contra aquilo que você acha que está errado. Mas enfim, a ideia desse vídeo não é falar de conformidade social, é para falar que nós copiamos comportamento sem saber por que a gente está copiando o comportamento dos outros. Então vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Vai? Foi não? Espera aí que tá sem som. Up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with us. Or would you?
after just 3 weeks, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone, and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat, and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Bom, Essa é a maior lição de hoje, viu, pessoal? isso vale para visão política, para opinião de preconceitos e afins, é absolutamente tudo que está no nosso dia a dia. Então fica aqui a maior, que nem a Regina falou, a maior coisa para vocês pensarem é questionem tudo. Por que você está... Tem outros assim também, tem um que eu vi lá no YouTube que é de elevador. Você coloca a pessoa no elevador e todo mundo do elevador, que é ator, vira de costas para a porta do elevador. As pessoas viram na porta do elevador. Tem um de dança, o pessoal entra no elevador e começa a dançar. A pessoa que está lá sozinha, que está fora, uma hora ela começa a dançar também. Sim, porque todo mundo está dançando. Então assim, nós estamos, vamos dizer assim, né, com colocar uma aspas, programados aqui a ficar pegando coisas de comportamento de outros indivíduos do nosso grupo e replicar. Então, tudo que vocês façam, tentem ter uma visão crítica. Por que eu estou fazendo isso? Faz algum sentido? Na verdade, assim, né, se isso aqui fosse evolutivamente falando, levantar é um custo energético levantar, desnecessário, porque a gente sabe que aqui não tem nada a ver. Mas imagine que na natureza, como a gente já falou, o mundo é extremamente complexo. Alguém um dia descobriu que ao levantar, sei lá, caiu uma fruta, alguma coisa do tipo. E aí isso acabou dando um reforço positivo para todo mundo, então você pega carona no que os outros já estão fazendo. É mais fácil do que você aprender tudo sozinho, a partir do zero. E agora vamos pensar, isso aqui está totalmente no dia a dia, mas vamos pensar agora do ponto de vista reprodutivo. Naquele indivíduo lá, naquele organismo que era o modelo, né? Imagina que lá, num dado momento, né, eles estão numa população, está num lugar, e lá tem um frutinho lá, extremamente energético, que de repente um macho chega, pega um fruto, entrega para a fêmea, certo? Esse fruto ele é colorido, chamativo, doce, já fazia parte da dieta daqueles organismos, ela gosta, aquilo vai fazer com que ela passe mais tempo com ele e tal, e pode ser que ao longo do tempo, outros machos veem isso acontecendo, começam a achar interessante, entregam para outras fêmeas, também tem mais sucesso. Os machos podem começar a competir por árvores que têm mais acesso a esse fruto, porque se as fêmeas estão indo atrás do fruto, aquele macho que defendeu o recurso de melhor qualidade, ele pode ter mais sucesso. Isso pode ser incorporado, então, para o padrão de reprodução da espécie. Faz parte do ritual de acasalamento lá da espécie X, entregar o fruto.
Só que aí vem um rio, por exemplo, entra no meio disso daqui, e aí divide essa população em duas, né? Surge uma nova subpopulação, ou ela faz migração, e lá não tem esse fruto. Mas tem uma noz, que é extremamente oleosa, energética, e aí na falta do fruto, os machos podem começar a oferecer a noz. E mais uma vez, passar do tempo, isso vai sendo incorporado, os filhotes que nascem nessa nova subpopulação nunca viram fruto vermelho, não sabem que ele existe, não sabem que ele é interessante, e passam então a entrar para essa subpopulação o comportamento de oferecer a noz. E aí o problema uma vez que foi estabelecido isso, se vamos supor que fosse um rio, esse rio secasse ou acontecer alguma coisa que você pudesse ter contato de novo, é possível que uma mesma espécie, por você ter separado comportamentalmente elas de uma forma muito intensa, ao você retornar elas não se reconhecem mais. Então, tem alguns exemplos disso, aves, com isolamento acústico. Então, esse trabalho publicado ano passado, que pegaram subpopulações de uns 20, se não me engano, espécies de passeriformes, na Costa Rica, Panamá e Equador, e o experimento é extremamente simples, mas as conclusões deles são muito legais. Eles fazem gravações, né, de uma população lá na Costa Rica. Eles queriam analisar também questões de padrão de vocalização, mas isso não é assunto da aula. E fazem também um experimento que gravou e depois faz um playback, por exemplo, da população da Costa Rica para a população do Panamá e do Equador. E aí vê a resposta do macho, que está sendo confrontado por um playback, uma gravação, né? Playback, para quem não sabe, você coloca uma caixinha de som no campo, toca lá e vê o indivíduo que defende aquele território indo lá brigar com o playback. E você vê que as diferentes subpopulações, quando você toca um playback da subpopulação que é de outra localidade, o macho não vai lá brigar com aquele playback. Mas quando você toca do mesmo local, ele vai lá brigar. Então, assim, isso mostra, um estudo extremamente simples, mas que mostra muito claramente que nenhum outro macho reconhece ele como um competidor. Ou seja, provavelmente o sucesso daquele indivíduo ali cantando para atrair fêmea vai ser zero, porque ninguém sabe que ele é daquela espécie. E aí, do ponto de vista da conservação, a gente pensa, né? Qual que é o impacto que tem de você pegar um bicho que pode ser, sei lá, do sul da Bahia e liberar ele no Paraná? Provavelmente, além da depressão genética, exogâmica, também tem questões comportamentais, que aquele bicho não vai reproduzir de forma nenhuma, a não ser que você solte uma galera que veio lá junto com ele, talvez, mas do ponto de vista comportamental, você soltar um indivíduo num lugar que não tem nada a ver onde ele criou, ele pode simplesmente estar excluído de qualquer possibilidade de reproduzir, porque ninguém sabe que ele é da própria espécie. Aí outro dado interessante é que, vocês sabiam, as crianças, né, os bebês, quando estão no ventre da mãe, eles aprendem um pouco da vocalização, né, de quem são as pessoas que estão ao redor, né, quando ele nasce, ele já o local não é tão estranho. E aí, nesse trabalho de 2014, foi apresentado que aves também têm a mesma capacidade de aprender sons dentro do ovo. Então, quando o embrião está se desenvolvendo, ele também está aprendendo questões de vocalização dos pais. E aí é o assunto que a gente adora, que a gente fala toda hora de parasitismo. Eles fizeram também com exposição prolongada ao escutar a vocalização de outra região, para ver se ele depois aprendia. Olha, esse artigo, faz tempo que eu li ele. Até onde eu me lembro que ele fala de descrever o padrão que aprende, mas não de teste de você cruzar. Isso que você vai falar é que eu ia falar aqui agora, no próximo de um outro trabalho, que é esse daqui. Que aí uma vez que você, então, se você for lá e botou um ovo no ninho de outra espécie, é extremamente arriscado o seu filhote, né, não saber quem que é a espécie dele na hora de reproduzir. Então, esse trabalho aqui ele fala para ganso especificamente do risco que tem de você ser um parasita interespecífico, né? Em aves tem parasitismo intra e interespecífico. O intraespecífico é quando uma fêmea aleatória na população chega e bota um ovo no ninho de alguém que não tem absolutamente nada a ver com ela. Botou o ovo lá. Só lembrar uma coisa interessante é que nesse contexto que você está falando, todo mundo conhece a história do patinho feio, né? Eu tiraram diretamente dessas coisas aqui que você está falando. Nunca tinha pensado nisso, né? É verdade. É um ganso, né? Então você vai lá, tal, né? Vamos supor, né? Do ponto de vista evolutivo, chegou lá uma fêmea um dia, deu a louca nela de botar um ovo num outro ninho. Se ela botar um ovo num ninho de uma espécie, do indivíduo da espécie dela,
filhote dela vai escutar o som, a vocalização da espécie dela. Quando ela nascer, ela vai ver a espécie dela, certo? E quando ela for reproduzir, ela vai procurar outros indivíduos iguais a ela. Agora, evolutivamente, você fazer parasitismo intraespecífico é muito difícil. Você tem que ter, que nem a Edna falou, uma quebra lá do sistema onde o bicho vai escutar, vai nascer, vai ver e não vai aprender absolutamente, né, não vai imprintar com esse indivíduo diferente. E aí, agora um exemplo aqui prático. Tá, beleza. Isso aí a gente sabe que existe. E aí um grande problema que a gente tem hoje tem bicho que nasce em cativeiro, né, tem, sei lá, 10 indivíduos de uma espécie na natureza, que nem o rinoceronte. Pegaram, colocam no cativeiro lá, tal. Agora só tem aquilo ali, certo? Aqueles ovos que nasceram são extremamente preciosos, tal. O pessoal coloca numa incubadora, não quer deixar o bicho perder de jeito nenhum. Choca na incubadora, a primeira coisa que o bicho vê é um ser humano. E aí o bicho está ameaçado de extinção, ele é extremamente valioso do ponto de vista genético e ele não sabe reproduzir. Ele reconhece o ser humano como a espécie dele. O que o pessoal criou para poder assim, ajudar essas espécies? É utilizar esse conhecimento de imprinting para você, já que ele está imprintado com um ser humano, deixa então ele liberar o sêmen dele num ser humano, você vai lá, coleta esse sêmen e faz a inseminação artificial. Né? E aí tem isso para mais de uma espécie, mas você quer de falconiforme. Bom. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você falou que a ave, quando faz o parasitismo interespecífico, é muito perigoso, tal, tem que ter uma coisa que ela não apenas... Sim. Como é que... O que diferencia, tipo, a ave ter isso e ela não ter? É genético? Calma. Assim, o que faz uma ave de dentro do ovo não saber o canto dela e aprender o canto de outra espécie que ela tá escutando e não o contrário, entendeu? Tipo, ela tá lá dentro e fala, eu sei que esse canto não é meu, eu vou cantar o meu canto do mesmo jeito. Não, é que assim, tem partes do canto que elas são genéticas e tem partes do canto que são aprendidas. E isso muda também de bicho para bicho. Bioacústica não é minha área. Reginaldo pode falar melhor do que eu, mas assim, tem ordens de aves lá, dentro de passeriformes, acho que não sei se é o cine ou o subecine, tem um deles lá que é o aprendizado do canto, é extremamente, o contexto ambiental onde ele nasceu, é muito, 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 muito relevante para o desenvolvimento do canto dele, certo? Então ele tem uma basezinha, um comecinho do canto, mas ele vai desenvolver aquilo mais depois que ele ter contato com outros indivíduos. O tizil que a gente trabalha, tem uma menina no nosso laboratório, a Lia, que também é de São Paulo, ela fala que, eu nunca reparei diferença, mas ela fala que ela consegue perceber que o canto do tizil daqui de Brasília é completamente diferente do canto do tizil de São Paulo. Enfim. O Caribe também, você ouve o caribenho cantando um tizil, você não vai ver a diferença. E é só isso, você consegue escutar a diferença. Então, mas é genético? Ela é tudo, entendeu? Também não é só genética, é exatamente isso. Mas é porque tem nem aquele outro que ela falou que é grandão, que parasita todo mundo que engolfa o cu. Eu acho que ela está perguntando o que é que o grupo de pássaros adquire essa informação e o outro consegue não. ignorar. Mas essa parte dele conseguir ignorar ou não, isso sim é geneticamente determinado, entendeu? Então, se o bicho é um cuculiforme, ele é vedado para esse tipo de aprendizado. Muito provavelmente ele sofreu alguma mutação e perdeu algum gene ali que estava relacionado com o aprendizado externo. Ele, na verdade, deve ter, que eu acho que é evolutivamente mais fácil, ele perder a capacidade de aprender, certo? E aí as duas coisas andam junto. Na verdade, agora que veio aqui para fechar. Então, basicamente aqui. Então, para falar dessa parte evolutiva. Eu coloquei aqui um exemplo de um artigo do meu mestrado pelo simples fato de que, se vocês perguntarem alguma coisa desse artigo, é muito mais fácil de eu falar para vocês o que vocês quiserem do que de um artigo de um terceiro. Qual que é a ideia, então? A gente está falando, então, de a fisiologia regulando, né, como você vai se comportar de acordo com como é que o ambiente está. A gente falou de genética, então você tem uma base genética que favoreceu um comportamento ou outro, tal, etc. Você tem a epigenética que pega essa variação e amplia, e tem a questão cultural. Só que a gente falou isso tudo separado, mas tudo caminha junto, e tudo caminha junto com a evolução. Então, a capacidade de você conseguir se adaptar foi selecionada, a cultura daquele organismo, né,
Ele foi selecionado. Então, um outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês, que não está aqui no slide, mas começam a ver coevolução das coisas. Então, por exemplo, da parte da genética com comportamento. Então, que nem idiomas. Tem um artigo que mostra que houve uma coevolução de populações da Europa com o idioma, de questões anatômicas deles, com os idiomas que cada um falava. Então, existia um idioma base lá, X, né? Sei lá, um latim, alguma coisa, um pedaço da população aqui falava ele, outro falava outro falava ele. Assim, começa a surgir variação, alguém faz uma expressão diferente, e dependendo do caixa torácica, então, como é que a genética estruturava a anatomia do corpo daquelas pessoas, os idiomas foram ganhando uma conformação que foi coevoluindo com questões anatômicas. Hoje, bagunçou tudo, tal, etc. Você pode pegar uma pessoa, assim, obviamente, uma grande parte é aprendido, mas o idioma, as entonações, como as pessoas pronunciam, foi dependente de como é que era a anatomia das pessoas que falavam aquele idioma ao longo do tempo. E aí, voltando aqui ao exemplo do artigo, na verdade é mais para trazer essa figura. Então, como é que é a visão que a gente tem hoje das coisas? Então, aqui tem um gráfico de barras, né, que ele fala sobre um comportamento, que é o comportamento que eu trabalho, que é a taxa de cópula extrapar. Então, é o quanto que existe traição aqui, né? Tem dois dados deles que falam a mesma coisa, que é o quão frequente é traição ali dentro. Então, um é a quantidade de ninhos que tem ao menos um filhote que é de um pai ou uma mãe que não é o pai e a mãe genético, né, daquela ninhada. Porque isso também é uma coisa que diferencia muito aves de mamíferos, né? Em aves, em mamíferos, todas as fêmeas têm certeza, mamíferos placentários, as fêmeas têm certeza da maternidade. Saiu dela, é dela. E evolutivamente isso foi extremamente importante, porque você pode investir o máximo naquele ser que saiu de você, porque ele é seu filho com certeza absoluta. Em aves já não acontece isso. E tem duas coisas que complicam aí. Tem parasitismo, que a gente já falou um monte de vezes, e tem o quase parasitismo. O que é o quase parasitismo? É quando tem um casal, eles estão com o ninho. Esse macho, ele sai ali, procura uma fêmea, eles têm uma relação, e ela vem e bota o ovo no ninho daquele macho. Então o filhote, ele é filhote do pai, mas não é da mãe. Isso é uma coisa inimaginável em seres humanos. Esse tipo de coisa é raríssimo. Já viram em Tizil, aqui com a gente no campo. Eu vi no meu mestrado com o sabiá, e tem um outro grupo, que eu lembro do autor, mas não lembro da espécie, que é o Rios Schellen, que é, se não me engano, no Chile, que viu isso daí. E alguns outros estudos na ambiente temperado e tal. Sim. Você vê que no caso de a fêmea, no caso extraconjugais, aí fica no mesmo ninho, não é? Não, sim, aí é o caso de parasitismo do macho. Ele está cuidando de um filhote que não é dele. Entendeu? Ela tem... A ninhada ali é mista, tem pais diferentes, mas um deles está cuidando dos filhotes. E aí entra como contabiliza aqui para esse daqui. Então é só... A traição por parte da fêmea, vamos dizer assim, se você for colocar como espécies que se comportam socialmente monogâmicas, tem lá o casalzinho. Desse artigo de revisão eu posso falar isso. 80% das espécies tem algum nível de cópula extrapar. Existe alguma coisa que é diferente de zero. Algumas é 1% dos filhotes, 2, 3, 4. Algumas vai para 10, 15. Tem espécies que passa de 50% dos filhotes são de machos que não são quem está cuidando. Entendeu? Enfim, vocês têm aqui uma coluna sobre um aspecto comportamental, e aqui a gente tem outro aspecto comportamental, que é onde a ave faz ninho. Então, tem ave que faz ninho em banco de areia, de paredão rochoso, floresta, pântano. E aí o que a gente consegue ver é que esses dois comportamentos, eles são extremamente ligados com a filogenia. Então, a gente tem aqui a árvore, as relações expressas aqui, e você vê que uma vez que o indivíduo reproduz no local, é muito mais provável que esse indivíduo próximo a ele filogeneticamente se comporte da mesma forma que ele, do que se você pegar um indivíduo extremamente distante. Então, uma grande parte do comportamento que a gente está vendo hoje, seja cópula extrapar, que é traição, que é um negócio totalmente social, não é nem uma coisa mecânica, né? É uma questão que tem uma base genética, mas assim, não é um caractere, vamos dizer assim, tão forte, né? Porque a gente tende a dizer que traços de comportamento eles são facilmente modificados ao longo da evolução.
eles são extremamente ligados à filogenia. Então, muito do que como você se comporta, tem uma base genética evolutiva e você se comporta muito fortemente com base no cenário evolutivo que seus antepassados viveram. Opa, deu errado. Então, dessa parte teórica, né, sobre ambiente e comportamento, que eu tinha falado para vocês daqui, vou falar agora dos exemplos e para vocês guardarem. Então, o que determina o seu comportamento, o comportamento do animal que você está estudando no mestrado, doutorado, graduação, etc. A condição fisiológica dele, então, se ele está exposto a um estresse, a algum fator ambiental, como é que está a questão de se ele está passando fome, se ele não está passando fome, né? Isso também é um exemplo clássico, todo mundo sabe que nós, seres humanos, quando estamos com fome, somos chatos. O ambiente onde ele está inserido, onde você cresceu, né? Acho que qualquer um de nós, se pegasse qualquer um daqueles sala e colocasse num outro país, sei lá, Europa, África, Oriente Médio, muito provavelmente a gente não estaria se comportando e pensando as mesmas coisas que a gente está pensando nesse exato momento. O aprendizado que você teve ao longo da vida, então as suas tentativas e erros, e as tentativas e erros de quem está passando a cultura para você, de seus pais, seus familiares, de quem está ali perto, e a história evolutiva que é o que fecha isso aqui tudo. E aí agora falar aqui de alguns artigos, a maioria deles falando para ambientes abertos, assim, né? Tem pouca coisa experimental. Então eu vou falar em termos de variação no ambiente na oferta de alimento, poluição, mudanças na paisagem, interação com seres humanos e ação de turismo. Então, ambiente e recurso. Bom, deixa isso aqui para o primeiro, porque é a primeira coisa quando a gente fala de mudança ambiental, variação climática, aumento da temperatura, tal, etc. Então, para essa espécie, essa também é uma das espécies que a gente tem centenas de estudos, porque é uma espécie extremamente abundante na Europa, então tem muita universidade lá, muita gente pesquisando o bicho. Eles viram que quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de alimento que o macho entrega, né? Menor a temperatura, mais o macho ajuda a fêmea a cuidar dos filhotes, a incubar os ovos. Então a fêmea está muito frio, né? Evolutivamente falando, se você sair do ninho, os ovos vão morrer. Então a fêmea tem que ficar ali incubando o ovo, senão o ovo morre. E aí, uma vez que a temperatura cai, isso desencadeia algum processo fisiológico nos indivíduos, que os machos passam a alimentar mais a fêmea. Eles vão lá e levam mais alimento para ela no ninho. Se a fêmea estiver recebendo mais alimento, ela fica no ninho. Se por acaso algum macho não ofertar alimento, ela cai fora, o ovo morre e ninguém reproduz. Basicamente é isso. E aí, quanto mais alimento ofertado, mais tempo a fêmea fica lá. E aí, quanto mais tempo de incubação também, quanto mais a fêmea cuida do filhote, mais gordinhos saem os filhotes do ninho e isso aumenta a sobrevivência deles. Então, diretamente, né, o clima afetando a interação social do casal. Outro trabalho com interação social, do laboratório aqui, que foi trabalho do Rafael Dias, que já é professor do CEUB, ele fez o seguinte experimento. Aqui no campus da UNB, ele colocou comedouros com alimento para o tizil e coletou dados sobre a interação social daqueles indivíduos lá na próxima comedouro. Então, de um lado ele tinha comedouros com alimento e de um outro comedouros sem alimento. E o que ele vê é que uma vez que tem a oferta de alimento aumentada, né, pelo comedouro, você começa a ver mais machos brigando pelaquele território, afinal de contas aquele território passou a ter mais qualidade. Tem mais fêmeas entrando e saindo do território, visitando ali. As ninhadas ao redor daqueles comedouros com ração passaram a ter maior volume, número de ovos, e os filhotes cresceram mais rápido. Isso aí é uma questão bem fisiológica, né? Lógica, que você começa a pensar. As primeiras questões, né? Disputa por território de alta qualidade, aqui é uma questão de você tem mais recursos para investir em botar mais ovo, você consegue botar mais ovo. Mas uma coisa que chama muita atenção que ele viu é que também aumenta a taxa de predação, quando você aumenta a oferta de alimento. E aí isso vai contra uma ideia que tinha na literatura, que assim, se você for olhar territórios de tizil na paisagem, você vê que eles são agregados, certo? E a gente vê que tem uma certa sincronia dentro dessas agregações, certo? E todo mundo reproduz ali junto. E existia uma ideia de que nem com a ideia de zebras, existia a mesma coisa para ninhos. Então, se você tem um aglomerado e todo mundo começa a reproduzir, se chegar um predador, come alguns ali, sacia o predador e os filhotes conseguem sobreviver uma parte lá. Só que ele viu exatamente o contrário dessa predição. Na verdade, quanto mais filhotes, né, conclusão, né,
mais os pais ficavam entrando e saindo do ninho, mais movimento. E aí isso chama a atenção de um predador para aquele cluster de ninhos ali, que eles chegam lá e devoram tudo. Falou alguma coisa? Então tá. Aí a parte que eu me interesso, né, como é que que é a respeito da minha tese, como é que então a oferta de alimento vamos para um outro nível, né? Influencia, por exemplo, taxa de traição. E aí a gente vê na literatura que tem coisas apontando para direções completamente opostas. Então tem trabalho, né, uma série de trabalhos que mostra que você aumenta a oferta de alimento, você diminui a taxa de cópula extrapar, de traição, né, entre o casal, e outros que você coloca alimento e você aumenta a taxa de cópula extrapar. Isso é visto tanto para estudos que fazem adição de alimento, né, fazem um experimento que colocam alimento, como estudos que olham a quantidade de alimento natural que tem na área. Então, contabilizam o recurso. E você tem essas duas direções para ambos os casos. E aí, qual que é a explicação disso? Isso aqui depende muito do tipo de interação que aqueles organismos estão expostos. Então, se é uma espécie onde o macho defende o território, defende o recurso, e ele é dono daquele espaço, e qualquer um que entrar, ele vai descer a porrada, e aquilo ali é dele, né, vamos dizer assim, o território é defendido pelo macho, a tendência é diminuir a taxa de cópula extrapar. Porque defender um território com muito alimento não é fácil, não é qualquer um. Então, estar num território de muita oferta de alimento passa a ser um indicativo de uma alta qualidade do macho. Pelo menos essa é a conclusão que os autores tiram desse tipo de relação. No lado oposto, você tem uma situação onde o casal ali está interagindo, né, tá cooperando para ter a reprodução, e a fêmea depende da ajuda do macho para cuidar do filhote. Uma vez que se aumenta a quantidade de alimento, ela pode falar assim, não preciso mais de você, posso optar agora por ter uma prole extremamente diversa do ponto de vista genético, e aí essa seria o outro lado da moeda, né, quando você aumenta o alimento e aumenta a taxa de cópula extrapar. Certo? Mais um pouco de alimento, então. Isso aqui também é mais ou menos, só testando o óbvio, né? Vendo dispersão e oferta de alimento. Tem espécies de aves de rapina, que foi visto que, numa situação normal, né, assim, fora de cativeiro, os indivíduos nascem, né, os pais alimentam o filhote ali no ninho, e a data que o filhote nasceu, que ele saiu do ovo, ela é diretamente relacionada com a distância que ele consegue migrar. Qual é o máximo, o mais longe que ele consegue ir na época que passa a temporada reprodutiva. Só que foi visto que quando você coloca o bicho em cativeiro e dá alimento para ele à vontade, essa relação some. Então, tanto faz quando o filhote nasceu, a distância que ele migra é basicamente a mesma. Então, a conclusão é que a quantidade de alimento que o filhote consegue receber, né, ali na época que ele está no período do ninho, compõe uma reserva energética para ele poder fazer a migração. E aí a gente pensa, então você tem um ambiente que está em modificação, você tinha uma paisagem grande, que ele tinha alta oferta de alimento e agora começa a reduzir, começa a ter menos alimento, talvez tenham aves ou outros organismos que na hora de dispersão não vão ter conseguido acumular tanto alimento para poder fazer a dispersão. Certo? Alguma pergunta? E aí agora um de cultura aqui relacionado à reprodução, que eu acho um dos trabalhos mais legais. Esses dois pesquisadores, né, na América do Norte, não sei se é nos Estados Unidos ou Canadá, eles observaram que os ninhos dessa espécie, né, de pardal lá, eles tinham presença de bitucas de cigarro nos ninhos deles. Então eles trabalhavam no campo, chegava lá no ninho e tinha bituca de cigarro. Ele não fazia ideia por que tem essa bituca de cigarro aqui. Levantaram a hipótese que podia ser falta de material para a construção do ninho, mas como todo biólogo experimental, qual que foi a solução para você testar o porquê daquilo ali, né? Pegaram uma parte dos ninhos, tiraram a bituca de cigarro, em outro grupo eles deixaram. E aí você vê que os ninhos que você retira a bituca de cigarro, a carga de carrapato nos filhotes aumenta. Então, de alguma forma, algum desses bichos um dia pegou uma bituca de cigarro e colocou no ninho dele. Os filhotes dele cresceram e ficaram com menos carrapato. Aquele filhote ele já nasceu num ninho que tinha bituca de cigarro, então a tendência dele procurar uma bituca de cigarro é maior. Fez isso, os filhotes dele tiveram mais sucesso e esse comportamento começa a ir. Hoje você tem um monte de indivíduos na população executando o comportamento de introduzir bituca de cigarro no ninho. E eles falam no artigo que quando eles removiam a bituca de cigarro,
tem muitos indivíduos que pegam a bituca de cigarro de outros locais e voltam a introduzir no ninho. Então, é um pouco de poluição, mas também um exemplo ótimo de adaptação puramente comportamental, né? Ninguém imagina, assim, tem um gene da bituca de cigarro para você colocar no ninho, não existe. Um exemplo 100% assim, empírico comportamental. Fala sobre modificação a nível de introduzir e remover espécies. Então, a gente sabe que numa paisagem, se você olhar um ambiente, né, com diferentes fragmentos, haver ou não haver a presença de um mamífero determina, né, afeta se algumas espécies vão ou não vão reproduzir naquela área. Então foi visto que se tem uma presença de um grande predador naquele local, de alguma forma algumas aves evitam aquele local para botar ovo, para fazer reprodução, e outras não conseguem evitar quando tem um predador, mas obviamente a presença ou a ausência de um predador influencia no sucesso, né, em quantos por cento dos filhotes conseguem sobreviver. E tem uma relação com cuidado parental, para essa espécie também de sabiá lá da Europa. Os pesquisadores fizeram o seguinte: colocavam um modelo de predador na frente do ninho e eles, né, próximo ao ninho, eles veem que uma vez que tem um predador de ninho ali, tanto o macho quanto a fêmea dessa espécie, eles alimentam menos o filhote, eles evitam ficar indo no ninho levar alimento. Para quem gostar dessa ideia, no dia 4/5, isso, tem a defesa do Pedro Moraes, que ele fez alguns experimentos nessa mesma linha com o tizil, e aí eu não vou contar para vocês o resultado. Então, poluição sonora. Aqui agora a gente vai cair na outra defesa que vai acontecer no mesmo dia, que é da Renata. Então, e vocês não têm aula nesse dia, porque... Vocês não têm aula no dia 4 de maio, quem quiser ir lá prestigiar os 2 alunos, então, pode ir. terminando o doutorado, podem ir fazer a defesa. Bom, esse artigo aqui de revisão, ele levantou até 2013 o que a gente sabia sobre poluição sonora. Então, onde que tem dado de poluição sonora, tá? A gente tem dado de poluição sonora, basicamente, né, 20% aí de perguntas, né, e testes relacionados a variações do ambiente. Então, como é que o ambiente urbano e rural modifica e etc. Problemas de poluição sonora relacionada a transporte, indústria e militar, né? Transporte e ambiente é metade aí do que a gente sabe. E aí, qual que é a dimensão desse problema, poluição sonora? Porque normalmente a gente não está pensando muito nessa questão, né? Pelo menos que é o tamanho dessa gravidade. Tem um estudo que mostrou que 30% da população da Europa recebe uma carga de poluição sonora, uma carga de ruído, maior do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Isso tem dois motivos, né? Ou porque as pessoas gostam de morar próximo da estrada, ou porque as estradas crescem em caminho de onde tem gente. Na verdade, são as duas coisas, né? As estradas foram construídas para atender os seres humanos, então é muito provável que eles vão estar próximos às estradas. E aí, do ponto de vista, vamos dizer assim, indivíduos no ambiente natural, deu um trabalho que mostrou que em 22 parques de reserva ambiental nos Estados Unidos, você coloca todas as áreas juntas e vê qual que é a área média que esses parques estão sujeitos a receber poluição sonora. E a conclusão é que quase 30% das áreas conservadas, né, um parque fechado, recebe algum tipo de poluição sonora de fonte externa. Seja de uma indústria que está do lado de um parque, seja de um aeroporto que está do lado de um parque. Não achei dado disso no Brasil para falar para vocês, mas a gente sabe que nós temos uma malha viária grande, né, um país de dimensões gigantescas, a gente tem muita estrada, a maioria não é asfaltada, mas a gente tem uma estimativa que, por ano, aproximadamente, morrem 470 milhões de animais atropelados. Isso aí diz também que as nossas estradas estão passando próximo da onde está a nossa fauna. E aí é atropelado ave, morcego, tudo que você pode imaginar. Para aeroporto, que aí para citar o trabalho da Renata, né? No Brasil tem, de acordo com o site da ANAC lá, quase 2.500 aeroportos. Muitos desses estão tipo, numa fazenda de um milionário lá, ou de um grande produtor no meio do nada. E aí o tráfego aéreo ali é relativamente baixo, né? A quantidade de voos que tem ali é basicamente o número de vezes que o cara vai ou volta da fazenda dele. Mas a gente tem 65 aeroportos, que são os principais aeroportos do Brasil, que eles levam 98% dos passageiros
de transporte. E aí, se for pensar, são aproximadamente 200 milhões de pessoas transportadas de avião por ano no Brasil. É, na média, estatisticamente, como se todo indivíduo da população brasileira andasse de avião uma vez no ano. Obviamente, algumas pessoas andam muito, outras andam pouco, mas na média é isso daí. E todo esse volume de voo pousando e decolando gera uma quantidade de ruído absurda. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, deve ter, sei lá, uns dezenas de aviões que pousaram e decolaram aqui no aeroporto de Brasília. E aí, como é que descobriram que isso era um problema? Começou na Europa, então lá um grupo de pesquisadores viu que crianças que estudavam em colégios próximos a aeroportos, isso é em Londres, né, eles tinham um rendimento acadêmico pior, né, que as crianças que estudavam em colégios longe de aeroportos. E aí eles queriam entender, né, o porquê disso e se isso trazia algum problema a longo prazo. E aí, do ponto de vista psicológico, se a pessoa desenvolvia algum transtorno, tal, etc. Não foi observado o problema psicológico, mas o rendimento cai por uma questão muito lógica. Você está lá lendo um texto, de repente passa um avião, você perde a concentração. Aí você tem que voltar de novo. Quando você começa a engatar nas ideias ali, passa de novo outro avião. Não sei se vocês já foram para o campus da UFG, lá em Goiânia. Tem um programa de pós lá em ecologia ótimo, tem ótimas disciplinas lá. E lá é assim, tem um aeroporto do lado da universidade. Você está lá assistindo aula, eu fui fazer disciplina no semestre passado lá, estava assistindo aula, de repente passa um avião. O pessoal lá está de boa, e eu quero de fora, você toda hora fala assim, o que está acontecendo aqui? E o que foi visto que assim, beleza, do ponto de vista psicológico não tem problemas a longo prazo, mas fisiologicamente tem. Então tem artigos que mostram que as pessoas têm riscos de ter problemas metabólicos, maior risco de hipertensão, distúrbio de sono e acúmulo de gordura também muda em função da proximidade com o ruído. Isso mostra, então, que no final de contas morar no Parkway não é tão bom assim, né, Regina? Tem lá os seus problemas. E aí isso levou essa Organização Mundial da Saúde, da divisão lá da Europa, a fazer um cálculo lá, que eles conseguem estimar quantos anos de vida você perde por estar morando perto de um aeroporto. Porque você sabe que um aeroporto com esse tráfego aéreo, ele gera tanto por cento de poluição sonora, e isso leva a um aumento de tantas vezes por cento de você ter risco de ter uma doença. Essa doença reduz em tantas vezes sua expectativa de vida. E é possível você chegar num cálculo de quanto de vida você perde por estar morando perto de uma estrada, perto de um aeroporto, perto de uma indústria, perto de um campo militar e etc. O dia inteiro. E aí é para convidar vocês também aí para a defesa da Renata, que mostrou resultados mistos assim de alguns animais estressam mais ou menos com aves. Recomendo fortemente todo mundo ir lá. Oi? Não, para... Bom, e o que a gente sabe então de outros táxons, né? Não falando só de ser humano. Bom, a grande concentração de dados que a gente tem a respeito de poluição, né, sonora, está com aves e mamíferos marinhos, por motivos muito lógicos. Mamífero por causa de navio atracando e saindo de porto, né? Então o pessoal quer saber qual que é o efeito de um navio atracar para o golfinho, baleia, qualquer outro cetáceo lá. E ave porque a ave depende muito da paisagem sonora. As aves são extremamente dependentes do ambiente auditivo que a gente está, né? Um exemplo que a gente pode dar é, se você sair daqui dessa sala, quando acabar a aula, for ali fora e fechar seu olho e tentar perceber o ambiente do ponto de vista auditivo, eu garanto para vocês que a maior parte dos estímulos que vocês vão receber é de ave. Ainda que vocês não percebam, mas vocês vão ouvir no mínimo umas 3 espécies de ave vocalizando. E não só vocês vão ouvir, como vocês vão ter, sem estar olhando, sem estar vendo, vocês vão entender mais ou menos o que está acontecendo. Se é um canto reprodutivo, se é uma briga que está rolando, o que é. E essa paisagem sonora é extremamente importante para as aves. E aí, qual que é o problema, né? O que é que traz a poluição sonora? Como é que a gente consegue explicar de uma forma melhor? Então, você imagina você está no RU, naquela segunda-feira que tem carne de sol, que está lotado de gente. É bom. Bom. Então você está às vezes lá,
tentando conversar, vai com algum amigo seu, senta na mesa da Rio, a pessoa fala, você está vendo a pessoa abrindo e fechando a boca e você não consegue entender o que ela está falando. Você vê a pessoa grite, fale alto, ou você está às vezes assim, conversando com uma pessoa aqui na fila, tem 2 amigos seus para trás, você vê a pessoa que é seu amigo falando, algumas posições para trás, e você já não consegue entender o que ela está falando. E do ponto de vista do que está rolando ali na hora, se você tentar prestar atenção, qual que é o som, não existe som, né? É uma bagunça, é uma confusão mental que dá na gente, né? Você não consegue saber o que está acontecendo. E é basicamente isso que pode acontecer com o bicho. Ele não sabe o que está acontecendo. É aquele zum, 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 aquele barulhão que não tem forma, não tem significado, não tem nada, é só barulho. E aí, se você é um predador que localiza a presa pela audição, uma coruja, por exemplo, você não vai achar sua presa, você vai morrer de fome. Se você é uma presa que localiza seu predador pela audição e ele te localiza pela visão, você provavelmente vai ser presa e já era, também não consegue sobreviver. E se você usa também questões vocais para localizar um parceiro, você não acha seu parceiro. Muito simples. E aí vou falar de alguns exemplos depois mais focados agora com reprodução e falando de predação, de ruído. Então esse é o padrão geral que foi observado para aves, mamíferos, sapos, insetos, que você tem um canto assim, mais simples. Ele aumenta a amplitude, reduz a amplitude e ele fica mais redundante. Então, ele acaba sendo um canto adequado a tentar escapar da faixa de som onde está o ruído. E aí como é que isso vai afetar, né, então, o comportamento? Primeiro, um exemplo agora de morcego. O que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram um ruído, cinema de estrada, né, e fizeram gravações, então, com períodos de só ruído, ruído e silêncio, só silêncio. Eles colocam potinhos com larva de besouro, né, que é faz parte da dieta desse morcego, isso em cativeiro, solta o bicho e solta ruído, e vê o que acontece. E aí o que eles veem é que quanto mais, em situações que tem alta quantidade de ruído, os bichos levam mais tempo para poder conseguir localizar aquele potinho com a comida que estava lá. Eles acham, só que leva mais tempo. Então isso nos leva a crer que fora do ambiente de cativeiro, a presença de uma estrada, de alguma questão, assim, algum fator que leva a ruído para dentro da mata, vai diminuir o sucesso no forrageamento dessas espécies. Com aves, tem sido observado em vários lugares do mundo que os bichos estão começando a adaptar o canto, eles estão fazendo o canto na hora que tem mais silêncio, então não adianta você fazer um canto, um display, alguma coisa, do lado de uma rodovia às 6 horas da tarde. Porque tem tanto carro passando que aquela sua comunicação não vai ser efetivamente passada. Eu li no site da Folha um tempo atrás que tinha alguém fazendo isso em São Paulo, mas eu não achei o artigo da pessoa lá de São Paulo. Se alguém souber, conhecer, me mande. Oi? Que ele estava cantando 3, 4 da manhã. Mas ele publicou? Não. Então... publiquem o trabalho de vocês, porque para a gente citar tem que estar publicado. Porque se só for uma observação, tiver o dado em algum lugar assim, uma matéria de jornal, não dá para a gente poder falar assim, ó, legal, confiável aqui, ou contestável. Então isso tem para a Europa. Também outra coisa que viram é que em ambiente rural tem bicho que ele tem mais sucesso e estão favorecendo os indivíduos que procuram lugares barulhentos para fazer ninho. Então essa espécie de beija-flor, e de novo lá o house finch, eles têm muito desses bichos fazendo ninho em celeiro. Isso porque o tráfico de acordo com os autores lá, o tráfico de trator, tal, etc., gera ruído. Predadores, pelo menos de aves, tendem a evitar ambientes barulhentos. Se for um mamífero, alguma coisa assim, eles tendem a cair fora. E aí quem está conseguindo lidar com o ruído e reproduzir em ambiente que tem alta quantidade de ruído está se dando bem. Pelo menos por enquanto os predadores não se acostumaram com a ideia ainda de um ambiente barulhento. Esse trabalho eu acho muito legal. Eu não sei se vocês conhecem essa espécie, que é uma espécie que tem um sistema reprodutivo completamente diferente. Não completamente diferente, mas assim, raro. Que é a poligineandria, né? Que forma ali uns grupos, né? Você tem números variáveis de machos e fêmeas formando um grupo reprodutivo ali. Oi? E esse bicho ele está dentro de ambiente urbano. E aí eles queriam entender o seguinte, né? Como é que
questões de ousadia, né? Fugiu o nome do termo que você está trabalhando. Personalidade vão afetar, né? São afetados e são selecionados lá na natureza. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ambientes urbanos que variavam em quantidade de tráfego. Então, tem regiões da cidade lá que eles estudaram que passava muito carro, tem regiões que era volume menor. E aí eles testaram a ousadia em dois contextos. Um é a distância mínima de fuga, que é uma distância comumente usada quando você quer ver ousadia. Você vê um bicho, marca mais ou menos onde ele está e vai andando em direção a ele. A hora que ele levantar voo e cair fora, você conta a distância que está, de onde você está, para onde o bicho está, e calcula então a distância de fuga, né? Qual que foi a distância mínima que ele aceitou como seguro, né? Até se chegar perto. Então eles fizeram essa medida e um outro que eles criaram que era o seguinte: eles pegavam aquelas cornetas, aquelas buzinas, né, de gás, chegava perto do bicho, a uma distância lá X controlada e pá, metia aquela cornetada na orelha do bicho. Aí eles anotavam o que o bicho fazia. Tem bicho que escuta aquela corneta e tipo, olha o pesquisador e continua se alimentando, tem bicho que leva um susto e fica no lugar, bicho que sai voando. E aí eles viram que o tráfego de carros, ele estava diretamente ligado com esses caracteres. Então, se o bicho estava num ambiente que tinha muito carro passando, ou seja, o volume de pessoas era muito grande, os bichos ali eles eram mais ousados. Eles estavam meio que cagando para quem estava passando, para barulho de corneta. E aí eles relacionam esse barulho da corneta com barulho de buzina de caminhão, que ele fala que é um som mais ou menos parecido, que é um estímulo semelhante. Você ia falar alguma coisa? Os João de Barro do que você está vendo, eles usam corrente. Achei que ele falava dos pontos. Não, quando eu vi a avisado, Outro exemplo também de interação social, né? Esse aqui é um trabalho que foi feito no Alasca. Eles queriam entender efeito de ruído de tráfego aéreo de helicóptero. Então, eles têm lá um problema X, que os pesquisadores têm uma área que tem um tráfego de helicóptero intenso, por questões locais lá deles, não tem estrada, tal, etc. E o tráfego aéreo parece ser algo importante. E é uma área que passa próxima a áreas naturais, tal. Eles queriam saber qual é o efeito do helicóptero sobre populações naturais desse bode lá. E eles viam, também é um pouco óbvio, que quanto mais perto o helicóptero passava e mais barulho ele fazia, maior era o risco do grupo social ali, cada um correr para um lado diferente. Mas enfim, essas coisas óbvias também têm que ser testadas para a gente poder falar, ó, isso realmente acontece. Então, passar um helicóptero faz com que os bichos ali não ficam coesos, né? Eles ficam dispersando. Esse trabalho aqui é também um dos que eu acho mais legais. Mais uma vez com o mandarim. Esse bicho basicamente é o seguinte: tem tanto estudo para ele que a gente sabe absolutamente tudo sobre ele. Então, do ponto de vista social, você coloca lá um casal, né? Foi o que eles fizeram. Pegaram casais lá, formaram casais, deixa ele ali um tempo, e de acordo com o comportamento daqueles indivíduos, você consegue falar, olha, eles estabeleceram uma relação de reprodução ali social. Então, a gente tem dado que consegue afirmar isso. Ó, é um casal. Aí você afirma, é um casal, ponto. Você deixa esse casal um tempo junto, tal. Um belo dia você tira a fêmea desse casal, coloca ela numa gaiola, deixa virar a noite. No dia seguinte, você coloca o parceiro social dela, que ela já estava com seus laços sociais com ele, e deixa ele ali por 1 hora. Depois de 1 hora, você coloca um outro macho aqui, que nunca foi visto na área, e pega essas caixinhas, coloca 2 caixinhas de som e começa a fazer ruído. Começa a colocar ruído. No caso, acho que o ruído desse trabalho, acho que é gravação de CD, alguma coisa assim. Tem um ruído que não tem som de nada, só o tempo todo. E aí você vê o seguinte, que conforme você aumenta, né, a quantidade de ruído, isso aumenta a chance da fêmea executar comportamentos de iniciar um laço social com outro macho que não era o parceiro social dela. Então, quando tem silêncio, existe uma maior tendência do casal se manter unido ali, daquele laço não ser quebrado, mas conforme você vai aumentando o ruído, ela pode começar a procurar relação com outro macho. A discussão desse artigo não me convenceu muito a respeito das explicações. Eles falam um pouco de, talvez, uma falha da fêmea não conseguir reconhecer o outro macho, porque não está escutando direito ele, tal, etc. Mas, enfim. Mas a conclusão do trabalho é muito legal, que você tem... Quanto mais barulhento é o ambiente, maior é a probabilidade de surgir uma relação extrapar
ao menos para essa espécie. Relação de poluição luminosa. Então, a Regina falou que vai falar sobre migração, então eu também não vou falar muito aqui disso, mas um dos problemas de poluição luminosa, né? Todo mundo aqui já teve experiência, não sei se já foi para Chapada dos Veadeiros e olhou o céu longe da cidade e olha o céu, sei lá, em São Jorge ou numa área que tem iluminação na rua. Você vê que quando não tem essa iluminação na rua, você enxerga muito, muito, muito melhor o céu. Isso porque a quantidade de luz que a gente está passando por aqui, ela dificulta a gente conseguir enxergar as estrelas. E aí o que alguns pesquisadores propõem é que aves são migratórias que usam constelações para fazer a orientação da rota delas, elas estão sofrendo com a poluição luminosa e têm uma maior dificuldade de fazer a migração. Além disso, né, um trabalho desse da Silva, que eu sinceramente não sei se ele é brasileiro ou não, mas o sobrenome é sugestivo. Ele fez o seguinte, ele pegou 12 fragmentos, né, florestais lá na Alemanha, não lembro em qual cidade, e ele viu o seguinte, quanto maior era o tráfego de carros associados a esses fragmentos, então tinha um estacionamento, muita gente parando ali o carro e tal, mais cedo as aves cantavam. Então, é meio óbvio o que está acontecendo, você está lá dormindo, de repente vem alguém e acende a luz do seu quarto, apaga a luz de novo, acende a luz do seu quarto, apaga de novo, acende, apaga, uma hora você acorda. Então esses bichos estão aparentemente iniciando a atividade deles um pouco antes, por conta dessa poluição luminosa de carro. Iluminação urbana também, então tem muito trabalho que faz o seguinte, né? Pega, por exemplo, você tem um fragmento, sei lá, associado a uma estrada ou alguma coisa assim, você tem, sei lá, um lado desse fragmento que tem poste e luz e um outro que não tem. Né? E você vê qual que é a diferença que tem nesses dois lados. E aí, de novo, com o sabiá preto, você vê que essa espécie de sabiá, dentro de fragmentos mais ou menos parecidos, eles têm uma tendência a preferir locais que têm maior iluminação. E aí, né, os autores falam que a maior parte dos predadores que se conhece para essa espécie são de habitat diurno e não noturno. E aí fica uma interrogação. Então, peraí, mas se quem preda o ninho não é bicho noturno, de atividade noturna, por que eles estão evitando? Talvez seja porque assim, é uma possibilidade. Não tem como você evitar o diurno, mas o noturno você consegue. Então, por mais que ele não seja o principal predador, você pelo menos consegue evitar parte do risco de predação indo nidificar próximo a um poste, a algum lugar que tenha luz. Um outro trabalho também muito legal, que foi feito lá na UFSCar de Sorocaba. Eu conheço o professor, que é onde eu fiz mestrado, eu conheço o professor, um dos autores daqui. A gente sabe que um dos grandes problemas para a sobrevivência de aves é a colisão com vidraça, né? Então, o bicho está aqui num campus, tal, né? Ele olha para um vidro, ele vê o reflexo do campo, vai voando, mete a cabeça ali, morreu. Então, qual que foi a ideia dele, né? Você pega, a gente sabe que as aves evitam qualquer coisa que tenha um shape de um predador. Então, a gente sabe que na natureza, né, o bicho está aqui, passou um predador, vai fazer aquela sombra, né, do predador ali. Isso normalmente dá um estágio para o bicho sair procurando outro local para ir. Então, o que ele fez foi pegar algumas janelas, né, nos prédios da universidade e saiu colocando adesivo desses predadores. E aí testou se tinha ou não tinha uma redução do número de colisões de acordo com os adesivos. O problema é que o campus de lá é um campus pequeno, que nem o campus do Planaltina, tem poucos prédios, então o número de réplicas que ele podia colocar no campus era pequena. E aí, assim, estatisticamente não deu significativo, apesar de, em valores brutos, você vê que tem uma redução, mas não foi significativo. Mas, dado a condição da universidade ser pequena e tal, pelo menos um indício de que talvez isso seja uma alternativa super barata para você evitar colisão. Porque até então uma outra alternativa que tinha era você comprar um adesivo que refletia em UV, então a gente não continuava vendo a vidraça, e aí a ave evitaria porque ela estava enxergando no UV o reflexo do vidro. Modificações então a nível de paisagem, então muitos trabalhos comparam, né, para poder saber assim diferenças entre modificações ambientais profundas, variações em ambientes urbanos e rurais, né? Então, você quer um bicho que seria a nossa corruíra lá dos americanos.
que eles fizeram? Testaram a resposta deles a predadores, né, em ambiente urbano e ambiente rural. E o que você vê é, quando você coloca, né, expõe um animal desses que reproduz em ambiente urbano a um gato taxidermizado, ele tem uma resposta altíssima àquele predador. Se você expõe ele a uma cobra, a resposta dele é menor. No ambiente rural é exatamente o contrário. Quando você mostra uma cobra, eles ficam malucos. A hora que você coloca um gato, ele responde, mas menos intensamente. E aí isso está relacionado então também com a capacidade dos indivíduos ali terem percebido quais são os principais predadores. E mais uma vez, também todas as relações comportamentais têm necessariamente uma base genética. Estrutura da vegetação. Tem esse trabalho feito na Austrália, que mostrou o seguinte, né, que a dinâmica social dessa espécie de fairway, ela muda de acordo com a dinâmica do fogo. Então, quando está muito tempo sem pegar fogo, tem muita vegetação, tem muita gramínea, e isso cria barreiras ali para os indivíduos poderem entrar e sair de outros territórios e terem contato visual um com o outro. E aí eles demonstram lá com modelos matemáticos lá pesados que, de fato, quando pega fogo lá tal, isso tem uma alteração nas conexões que os bichos têm entre um entrar em contato com o outro. Esse trabalho também é muito interessante, falando sobre dinâmica espacial do território e cópula extrapar. Então, esses fairways, eles têm umas taxas de cópula extrapar que são umas das mais altas que já observaram na natureza, né? Para várias espécies dentro do mesmo gênero. E aí eles queriam entender o seguinte, qual que é o efeito de você ter uma paisagem, né, que é uma área verde grande, né, e, dizer assim, volumosa, e você ter uma tripinha de vegetação do lado de uma estrada, que é uma situação comum no mundo todo, né? Então eles viram o seguinte, quando você tem uma paisagem que ela é contínua, né, as taxas de cópula extrapar elas sobem aproximadamente 10% para essa espécie. E quando você tem essa tripinha de vegetação, elas realizam 10% menos cópula extrapar. E a explicação está na possibilidade de você sair do seu território e entrar ou receber alguém de um território vizinho, né, quando a área ela é contínua, quando a área ela não é só uma fileira de vegetação. E aí, apesar desse animal não estar em extinção, a gente pensa que então mais um motivo para, quando a gente vai falar de animais que conservar a área, para salvar animais que estão em extinção, tal, etc., você ter territórios que têm um maior número de possibilidades de entrar e sair do território vizinho, porque esses bichos que estão em gargalo evolutivo, um dos maiores problemas deles é variabilidade genética, e cópula extrapar é a melhor coisa para variabilidade genética, porque todo mundo contribui com algum gene lá para a próxima geração. Relação com interação com seres humanos, então, para falar da relação com o turismo, eu vou comentar sobre esse artigo que é de coautoria do professor Eduardo Bessa, que ele é professor lá em Planaltina, né, também da disciplina de comportamento animal. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa dele, pode falar diretamente com ele, ou ir nas nossas reuniões de laboratório, que ele vai participar. E ele fala o seguinte nesse artigo, né, como que o ecoturismo, né, ele está modificando a vulnerabilidade das espécies a predadores. Então, a ideia aqui é muito, muito interessante, assim, acho que foi pensar com um artigo publicado em 2015 e demorou muito para alguém conseguir ver isso, que é algo, a gente, bem simples. O processo, vamos dizer assim, natural de domesticação, como é que foi? A gente estava vivendo em ambiente urbano, né, começou a formar uma vila e tal, e as espécies começaram a entrar aos poucos ali dentro. Então, cachorro, gato, vaca, cavalo, galinha, todos eles a história mais ou menos é a mesma. Você está lá dentro de um ambiente urbano, os bichos começam a ficar ao redor ali daquela cidade, ele começa a entrar de vez em quando, consome um alimento que o ser humano deixou passar, tal, etc. Largou, lixo, etc. Eles começam a se tornar domesticados. Alguns não foram domesticados, mas eles estão, vamos dizer assim, urbanizados. Então, bicho que qualquer um que você olhar aqui no jardim da UNB e ver ele ali, não necessariamente ele é um animal domesticado, mas ele já conseguiu se adaptar a um ambiente urbano, a gente pode chamar ele de urbanizado. Só que o ecoturismo ele joga de uma forma completamente diferente disso. Agora a gente que estava num ambiente urbano, a gente vai para um ambiente conservado e nós entramos na área deles, né? Então é a relação inversa. E aí, como é que isso afeta então o risco daquelas espécies que vivem ali a aumentar o risco deles de predação?
Uma vez que a gente começa a fazer trilha ou alguma coisa, começa a passar muito por um determinado local, você vai deixando cair uma casca de fruta, né? Você muda um pouco do microclima ali, muda a compactação do solo, muda vento, muda um monte de coisa. E aqueles indivíduos que são mais ousados, que assim estão menos preocupados com a predação, começam a se dar bem. Porque ele vai lá, tal, encontra um resto de alimento, encontra alguma coisa e começa a forragear daquilo ali. O problema é que a gente não fica ali o dia inteiro, né? Chegou o final do dia, todo mundo vai embora, e durante o dia você está selecionando alguns organismos ali, quando tem ser humano que é extremamente ousado tal, e arrisca, só que a hora que ele sai tem um predador ali que está doido para que algum bicho ali apareça naquele lugar. Então, a ideia é basicamente essa, né? Nós estamos, ao fazer ecoturismo, talvez estamos aumentando a vulnerabilidade de algumas espécies, né, a risco de predação. Então, de forma geral, né, próximo ali às trilhas, tal, dentro desse ambiente que está rolando turismo, o que acontece? Reduz a agressividade, os bichos se tornam mais dóceis, reduz a resposta antipredador, tem modificações na diversidade de riqueza e os indivíduos passam a se tornar mais tolerantes a seres humanos. Um outro trabalho que eu gosto bastante, que ele fala sobre playback e birdwatching, né? Então, para quem gosta de birdwatching aí, Edvaldo, o que é uma tática comum? O que é o birdwatching, né? Se alguém não sabe. O pessoal acorda cedo, vai lá, pega a sua máquina fotográfica, com binóculos, vai para o campo e vai ver passarinho. Ou não só passarinho, né? Vai ver qualquer ave. E aí, né, é comum as pessoas... Não é comum, mas assim, algumas pessoas fazem você pegar uma caixinha de som, coloca lá, você está querendo ver o bicho X, você põe um playback dele lá e espera vir o bicho brigar com a caixinha de som. O bicho chega, você tira 1 milhão de fotos, tal, etc. Põe nas redes sociais e pronto. E aí o pesquisador queria saber, tá, beleza, mas qual que é o efeito de eu ficar colocando essa caixinha de som e fazer playback contínuo na área? Eles pegaram essa espécie, que se não me engano reproduz em área pantanosa, colocavam um playback lá e começaram a ver a dinâmica dos territórios, tal, como é que isso começou a influenciar a reprodução deles. E basicamente o que acontece você coloca uma caixinha de som, faz um playback. Chega o dono daquele território e fala assim, o que você está fazendo aqui? Só que a caixinha de som, ela é um competidor muito, assim, potente, vamos dizer assim. Ele não cansa, canta um canto atrás do outro, não para, canta alto e vai, dobra outro tal. Chega uma hora que ele fala, não dá. Não dá para competir com esse ser que está aqui, que nem está vendo, mas está ouvindo o barulho, que eu não estou conseguindo gritar mais alto que ele. Porque, afinal de contas, é uma máquina ali de canto, né? E aí ele meio que desiste ali daquela tentativa de briga ou qualquer coisa e cai fora. E aí tudo bem, ele está cantando ali, mas aquele som está meio que fixo ali, né? Então, tudo bem, você quer ficar com esse pedaço aí, com esse galho? Fica, eu fico com o meu que está aqui. Beleza, beleza. E aí eles começaram a ver que você começa a colocar playbacks, é como se você estivesse abrindo espaços nos territórios. E aí chega um outro macho e pum, estabelece território ali. Chega um outro macho, porque não tem ninguém mais para brigar, a hora que ele chega, tal, não tem ninguém, ficou para ser para ele. Então, de acordo com as frequências que eles colocaram, eles conseguiam aumentar em 3 vezes o número de territórios numa mesma área, fazendo playback. E aí, qual que é o problema disso? Território menor, menos recurso, e aí passa a ter menos sucesso reprodutivo. Então, de uma forma geral, acabou entrando mais aves no sistema, em maior número, a população, assim, a área conseguia comportar mais territórios, mas o sucesso reprodutivo dentro de cada um desses territórios foi lá para baixo. E esse aqui agora, para fechar, que é um dos temas que eu acho mais intrigantes para nós que estamos no campo, porque um dos grandes problemas beleza, aí você vai lá, tal, propõe um projeto de pesquisa para testar alguma coisa, e quanto da variação do que você está observando é culpa sua, porque você está lá. Então, assim, qual que é o seu papel naquela pergunta que você está fazendo? E que muitas vezes é difícil de responder, porque como é que você testa alguma coisa com e sem você? Porque se você não está lá, quem que vai coletar o dado? Então, não tem muito o que fazer. Então, esse primeiro estudo aqui, o que eles fizeram? Os autores, esse bicho ele reproduz em caixa-ninho, então, muito comum, né? Os trabalhos do pessoal coloca uma caixa-ninho, deixa lá caixas-ninhos no campo, depois vai lá e vistoria, vê se alguém entrou na caixa-ninho, fez ninho, etc.
Bom, aqui no Cerrado, tá, nosso grupo trabalha com rede de neblina. Então a gente quer capturar um adulto, você arma uma rede, que parece uma rede de peixe, a ave vem voando, cai ali, a gente coleta sangue dele, tal, etc., marca e solta. Nesse estudo, o que eles faziam? Eles pegavam o bicho na caixa. Porque ele estava lá cuidando do filhote, em vez de você querer pegar ele na rede, é mais fácil você chegar e na hora que ele entrar na caixa, você jogar um pano, alguma coisa e pegar ele, do que armar uma armadilha e ficar esperando o bicho cair. E aí eles viram o seguinte, né? Eles queriam testar duas coisas. Primeiro, se pegar o bicho, marcar, tal, manipular ele, afetava alguma coisa, alguma questão de comportamento, de reprodução, e ver influência de câmera filmadora. Então, apesar de eu colocar esses adesivos na câmera para, agora que a gente vai filmar ninho, tentar diminuir qualquer coisa, eles viram que não fazia diferença a câmera está camuflada ou não, porque no final de contas a câmera é algo parado, animado, e aparentemente as observações, as filmagens feitas com câmera camuflada e câmera não camuflada não tinha variação nos traços de comportamento que eles estavam analisando, mas ter capturado o bicho para a coleta de sangue e tal, isso influenciou no comportamento. Então, uma vez que você captura o macho, ele começa a ficar mais ligadão, fica mais vigilante, ele tem medo de entrar na caixa ninho e começa a entregar menos alimento para a prole. Ele alimenta menos os filhotes dele. Fêmeas que foram capturadas, elas ficam mais vigilantes, mas elas não mudam essa taxa de oferta de alimento para a prole. Só que tem um dado muito interessante, é que você não precisa capturar a fêmea para modificar o comportamento dela. Se você capturar o macho, de alguma forma a fêmea tem a mesma resposta que se você tivesse capturado ela, mesmo sem ter capturado ela. Então, ou seja, a mão do pesquisador, se você for fazer algum estudo que envolva cuidado parental nessa espécie, você não pode pegar nem o macho nem a fêmea no ninho, porque a gente sabe agora que isso vai mudar a taxa com que eles entregam alimento, tal. Não vai ser mais o que seria esperado naturalmente. Um segundo trabalho aqui, que fala também sobre efeito pesquisador, que também é totalmente contra-intuitivo, é que tem essa espécie aqui, né, de Sparrow, que eles acompanham ela há mais de 20 anos, e eles pegaram o seguinte dado, né? Como eles têm uma série temporal muito grande, eles tinham relação de recaptura, tal, e sobrevivência. Aparentemente foram feitos N estudos diferentes com essa população, que no laboratório da Regina, cada hora tem um aluno pesquisando alguma coisa diferente, e houveram trabalhos que houve coleta de sangue de adultos, e trabalhos que não tinha coleta de sangue, só marcava o bicho. E aí eles viram que aqueles bichos que passaram pela coleta de sangue, eles sobreviviam mais do que os bichos que não tiveram coleta de sangue. Que é totalmente contra o que você vai pensar. Você fala assim, bom, beleza, você cortou o bicho, tirou sangue dele e você vai prejudicar ele. Não. Aí várias explicações pode tirar, inferência pode tirar disso, mas uma, que é muito plausível, é que quando você vai coletar sangue, em geral a gente vai limpar a área, passa um álcool, alguma coisa assim, para você poder tirar o bicho. Muitas vezes a pessoa quer tirar, sei lá, uma amostra de um ectoparasita, arranca o ectoparasita, faz alguma coisa assim, e é como se a gente estivesse fazendo um check-up na ave, né, quando o pessoal está indo lá para o campo, e aí você, ao coletar o sangue, você está aumentando a expectativa de vida da ave, o que é totalmente contra o que a gente esperava. Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso.